eu acho que tem essa questão da consciência e quando, né, você falando do exemplo, o Márcio também, e eu concordo, acho que liderar pelo exemplo é muito importante. E acho que isso tudo traz algumas competências que a gente tem que ter, né, em algumas pesquisas acadêmicas, até na sua própria metodologia, você vai abordar e falar de disciplina e autorresponsabilidade, né, que é o que acaba construindo, por exemplo, um coach e ter uma vida organizada, né, você ter essa disciplina e essa autorresponsabilidade. Além desses skills, dessas competências, na tua visão, quais seriam outras competências essenciais para a gente identificar aquela liderança que se autolidera bem? Acho que a primeira coisa que a gente precisa trabalhar para ter essa autoconsciência, né, é a humildade, de saber que nós não estamos construídos inteiros, né, nós temos muito que aprender. E quanto mais a gente cutuca isso, mais com humildade, mais a gente percebe o quanto que tem que limpar e tem que arrumar. Outra competência fundamental é coragem para mudar. E ao longo de 2 décadas e meia como líder, e mais de 12, 13 anos já ajudando executivos a serem líderes melhores deles mesmos para liderar outras pessoas, a gente consegue claramente separar as pessoas que vão ter sucesso, vão ter resultados, as que têm humildade, ok, eu tenho trabalho a fazer, e coragem, né, processo para seguir. Essas são as coisas mais simples do mundo que eu poderia pensar, mas é o ponto de partida. Do ponto de vista um pouco mais técnico, né, a gente fala muito de autoconhecimento. Autoconhecimento é vital. Só que autoconhecimento não é suficiente. Se eu me conheço muito bem, mas em tempo real, no momento que o estresse está vindo, a pressão está acontecendo, e eu não perceber que eu entrei numa armadilha, eu não vai para frente. Então, não coincidentemente, quando a gente pensa em inteligência emocional, a gente tem 2 partes que somos nós, 2 partes que são outras pessoas, né? Então, primeiro, autoconhecimento, que está dentro de autoconsciência, que é em tempo real entender para ver o que está acontecendo. O segundo é autorregulação, para, ok, eu estou fora do eixo, o que eu faço para me centrar agora? E como é que eu leio o mundo? Como é que eu mudo minhas interações com as pessoas para que esteja alinhado com isso? Então, quando eu penso em autoliderança, eu pego na primeira metade da inteligência emocional. A primeira metade é autoconsciência, que inclui autoconhecimento, porque em tempo real eu percebo, opa, estou fora do eixo, se eu continuar falando aqui eu vou fazer uma bobagem. E autorregulação para fazer o ajuste. Então, isso são coisas basais, porque se eu tenho autoconhecimento e eu tenho autoconsciência no próximo nível, mas eu ainda preciso aprender a me regular, é porque eu ainda realmente não me conheço. Do ponto de vista educacional, de aprendizado, a gente realmente só aprende quando a gente muda de comportamento. Então, eu me entendo muito bem quando está tudo certo. No momento que as coisas espanam, aí eu já não me conheço mais, porque eu estou debaixo do jugo das emoções descontroladas, desenfreadas. Então, assim, isso é a parte base. E aí, uma das coisas que eu não posso dizer que é autoral, né? Porque dificilmente a gente cria alguma coisa nesse mundo. A gente ouve uma história, uma ideia, a gente pega, a gente rouba sem saber da ideia e junta a ideia de 10 pessoas, talvez. Acho que nós somos agregadores mais do que autores, né? Eu trabalho muito com a questão da presença real, não da presença executiva. A presença executiva é uma outra história que tem evoluído, né? Primeiro era algo que a pessoa tem aquela imponência de criar um impacto, depois a pessoa tem autoridade, depois você traz empatia. Hoje já virou, primeiro você tem empatia, depois você demonstra autoridade. Harvard fica fazendo seus estudos estatísticos e precisa ter um parâmetro. Para mim, presença é estar presente no presente, com os presentes e ser um presente. E o primeiro presenteado precisa ser eu. Então, se eu não estou confortável em algum ambiente, por que eu não estou confortável?
por que eu estou desconfortável aqui? De onde está vindo a ameaça? É uma ameaça real, uma fantasia da minha mente? É um padrão emocional da minha infância? E tem que ter humildade e coragem primeiro para achar o que é. E agora eu entendi. Pessoas que têm esse perfil me gatilham. Então, assim, primeiro, presente com o presente dos presentes são presentes, eu tenho que saber estar bem comigo mesmo.